Olá, pessoal! Aqui é a Bárbara e hoje eu estou aqui para continuar a série de vídeos relacionada à sexta e última edição do livro Rede de Computadores, de Andrew Tenenbaum. No vídeo anterior, vimos basicamente alguns conceitos relacionados às técnicas de espalhamento de espectro eletromagnético de ondas portadoras para possibilitar o processo de transmissão sem fio. E hoje vamos buscar um entendimento mais amplo e profundo desse panorama de redes, analisando os pilares que viabilizam o envio de informações digitais. Veremos codificação, modulação e multiplexação. E para isso, primeiramente, é importante analisarmos, pelo menos de uma maneira breve, a base teórica que permite a criação de um modelo de comportamento do sinal de dados. É importante analisarmos as notações matemáticas da análise de Fourier. A notação matemática da série de Fourier é um modelo teórico fundamental utilizado para decompor sinais de frequência para análise de espectro, processo que é essencial em serviços de banda larga. A série de Fourier é, hoje em dia, apenas um modelo clássico do qual foi forjada a transformada de Fourier. A notação matemática da transformada de Fourier possibilita propriamente alguns dos esquemas mais sofisticados de modulação que utilizam diversos níveis de tensão e que possibilitam dessa forma a existência e utilização de altas taxas de dados nas transmissões digitais, o que é um fator imprescindível para a comunicação de dados hoje em dia. A notação matemática da série de Fourier introduz o conceito de decomposição em frequência, ou seja, da decomposição de um sinal em partes diferentes de frequência, onde os sinais periódicos contínuos se repetem ao longo do tempo, se igualando à soma infinita bilateral variando de menos infinito a mais infinito, multiplicado pelos coeficientes de Fourier que indicam as frequências presentes e multiplicado pela função exponencial complexa de uma onda senoidal, cuja frequência angular fundamental representa senos e cossenos utilizados nas modulações que veremos mais adiante. Já a notação matemática de transformada de Fourier está implicada também ao conceito de decomposição de um sinal em partes diferentes de frequência, mas aplicado a sinais não periódicos contínuos, onde agora temos o sinal não periódico de tempo transformado em função de domínio de frequência, que se torna equivalente à integral definida em própria, que representa a área total sob uma curva que se estende de menos infinito a mais infinito, multiplicado pelo sinal periódico original de tempo, que por sua vez é multiplicado pela função exponencial complexa de uma onda senoidal girando ao contrário, que é também multiplicada pela diferencial de tempo, que representa uma pequena variação de tempo infinitamente pequena. Em síntese, portanto, a análise de Fourier determina quais frequências estão realmente presentes em um sinal e nos permite projetar sinais que caibam dentro da capacidade física da largura de banda, que são estipuladas pela Anatel e que podem ser conferidas no portal Mosaico juntamente com documentações de provedores e dispositivos. E dentro da base teórica do processo de envio de informações digitais, mais especialmente dentro do processo de multiplexação, também é essencial citarmos a relação sinal-ruído determinada pelo Teorema de Shannon. A relação sinal-ruído afeta de maneira objetiva em taxas de erro e em eficiência dos procedimentos de transmissão, e está relacionada à potência de transmissão de antenas e de faixas de frequência alocadas para cada operadora. Utilizamos a fórmula de Shannon em escala logarítmica de base 2 para calcularmos a máxima taxa de dados em bits por segundo, considerando ruídos térmicos infligidos em um mesmo fio, cabo, fibra ótica ou até mesmo radiofrequência. Ou seja, em escala logarítmica de base 2, é possível determinarmos a capacidade do canal utilizado. E para calcularmos a potência relativa em decibéis, utilizamos a fórmula de Shannon em escala logarítmica de base 10.
As variáveis utilizadas na fórmula de Shannon como banda larga para cálculo da capacidade do canal ou decibéis podem também ser verificadas e conferidas no site Mosaico da Anatel, juntamente com a documentação de provedores e dispositivos. Visto as implicações da análise de Fourier e teorema de Shannon, podemos agora seguir com um melhor embasamento para o entendimento do processo de modulação. Em relação à modulação em redes de computadores, precisamos considerar duas estruturas básicas que se relacionam entre si: a estrutura para transmissão de banda base e a estrutura para transmissão de banda passante. A estrutura para transmissão de banda base é representada por esquemas de codificações de sinais que ocorrem como uma etapa intermediária antes do procedimento de modulação em si. A codificação de sinal de banda base consiste basicamente na representação de bits por meio de pulsos retangulares, sem utilização de uma onda portadora. Ou seja, a codificação de sinal de banda base é utilizada em sistemas de curta distância, onde existe apenas necessidade de pulsos elétricos para viabilizar a transmissão de dados, não sendo necessário a modulação de uma senoide. E esse fenômeno ocorre, por exemplo, quando utilizamos um PC desktop ligado diretamente no cabo Ethernet para transmissão de dados sem utilização de um Wi-Fi. Tenenbaum, em seu livro Rede de Computadores, cita apenas codificações de banda base básicas, para conseguir ilustrar de uma forma breve a essência da transmissão de banda base. E entre as formas básicas de representação na banda base citadas por Tenenbaum, temos os esquemas NRZ, NRZI, Manchester e bipolar. Na codificação NRZ, Non Return to Zero, cada bit é representado por um nível de tensão constante durante todo o intervalo de bit, sem que cada pulso necessite voltar a 0 volts. Na representação NRZ, consideramos o bit 1 uma tensão positiva, com luz, e o bit 0 uma tensão negativa, sem luz. Em NRZ, o receptor mapeia amostras de sinal para os símbolos, para os sinais físicos que representam bits que estejam mais próximos. Ou seja, mesmo que o sinal não esteja exatamente em valores ideais, ele ainda pode ser interpretado corretamente. E para evitar longas sequências de bits iguais e perda de sincronização, pode ser combinado com compressão, embaralhamento de dados ou com codificação 8B10B, por exemplo, no caso da utilização de dispositivos USB. Vale aqui destacar que em tecnologias anteriores à NRZ, mesmo em uma sequência de 2 ou mais bits 1, por exemplo, o sinal voltava a 0 volts em meio a cada bit. Portanto, o termo zero em Non Return to Zero não está relacionado ao bit zero, mas sim ao nível de referência elétrico de 0 volts. Já na representação de banda base NRZI, o conceito de No Return to Zero ainda faz sentido, porém a codificação aqui ocorre com transições, onde o bit 1 faz a transição do sinal, muda o nível do sinal e o bit 0 mantém o sinal, mantém o mesmo nível de sinal. Ou seja, em NRZI não é o valor de tensão, mas a mudança entre as amostras que realizam a codificação do dado. Em outras palavras, o receptor decide o valor de bit com base na presença ou ausência de inversão. A codificação NRZI geralmente é usada diretamente em procedimentos de transmissão, mas pode também ser utilizada com codificações extras, como 4B, 5B, para evitar longas sequências sem transições e perda de sincronização de clock, garantindo que sempre haja pelo menos uma transição a cada 5 bits. Já na versão Manchester apresentada por Tenenbaum, a codificação ocorre com a transição no meio do intervalo de bit, onde para bit 1 temos o sinal de dado inverso ao sinal de clock e onde para bit 0 temos o sinal de dado que segue o sinal de clock. Ou seja, na representação de banda base Manchester, o sinal de clock é misturado com o sinal de dados,
o que possibilita mais bits em um símbolo. Aqui, em Manchester, portanto, o receptor utiliza o clock sincronizado para detectar no meio de cada pulso o tipo de transição ocorrida para determinar o valor de bit. A operação lógica XOR, porém, exige 2 vezes mais largura de banda que a codificação NRZI, e por isso a codificação Manchester não é eficiente e já não é mais utilizada. E, por fim, na codificação de banda base bipolar ou inversão alternada de marcas, AMI, o bit 1 é representado por pulso alternado, ou seja, é representado pela alternância entre volts positivos e negativos ou entre nível positivo e nível negativo. Já o bit 0 é representado basicamente por 0 volts ou nível 0. O receptor aqui realiza uma amostragem como em NRZ, mas agora considerando 3 níveis possíveis: volts positivos, volts negativos e 0 volts, verificando também a alternância correta para a detecção de erros. Aqui, nesse esquema também, um capacitor entre 2 circuitos transmite o sinal de forma seletiva, deixando passar a corrente alternada e bloqueando a corrente contínua. A representação de banda base bipolar estaria mais presente em redes de backbones de operadoras e sistemas de telefonia digital, mas hoje em dia é substituída pela codificação NRZ e acompanhada de codificações extras ou modulações adicionais. Já em redes domésticas, hoje em dia, se utiliza geralmente a codificação PAM. A representação PAM utiliza vários níveis de tensão diferentes, onde cada nível representa um grupo de bits, o que possibilita uma transmissão com altas taxas de dados. E agora que já analisamos como a codificação da informação é realizada dentro da estrutura de banda base, podemos analisar necessariamente o procedimento de modulação em si, que consiste no processo de carregar essa informação que foi codificada em uma onda portadora para que seja realizada então a transmissão da informação. A modulação em estrutura de banda passante consiste no processo de alterar uma característica de amplitude, frequência ou fase de uma onda portadora, UHF ou SHF, por exemplo, de acordo com um tipo de sinal de informação transmitido por antenas. Ou, mais objetivamente, modulação em redes de computação é o processo de conversão de formas analógicas de onda em bits. Para tratarmos de modulação, precisamos considerar que dentro da estrutura de transmissão de banda passante, podemos utilizar uma ou duas senoides para transmissão de dados. Em estruturas mais simples de transmissão de banda passante, utiliza-se uma senoide em fase com a onda portadora para viabilizar a transmissão, como podemos perceber na notação genérica de modulação de senoide portadora. Em esquemas de modulação ASK, 2 amplitudes diferentes são usadas, uma a cada período de símbolo para representar 0 e 1. Ou seja, em ASK, o processo de modulação carrega 1 bit de informação na portadora a cada período. Já em esquemas FSK, 2 frequências diferentes são usadas, uma a cada período de símbolo para representar 0 e 1. Assim como ASK, o processo de modulação carrega 1 bit de informação na portadora a cada período. E, finalmente, em PSK, 2 fases diferentes são usadas. A onda portadora é deslocada sistematicamente em 0 graus ou 180 graus em cada período de símbolo. Assim como os outros esquemas citados, o processo de modulação carrega 1 bit de informação na portadora a cada período. Já em estruturas mais amplamente utilizadas por tecnologias Wi-Fi, LTE 5G, satélites e modems, por exemplo, temos os esquemas QPSK, QAM16 e QAM64, que utilizam a soma de 2 senoides ortogonais para carregar informação na onda portadora. Uma senoide em fase com a onda portadora, ou seja,
perfeitamente alinhada com a onda portadora, e outra senoide em quadratura, ou seja, defasada em 90 graus, como podemos perceber na notação de soma de duas senoides ortogonais em fase e em quadratura. Para a representação dos sinais digitais I e Q, utilizamos diagramas de constelação. Em diagramas de constelação, cada único ponto no plano representa um grupo de bits, que são transmitidos como símbolos. A combinação de esquemas com níveis em comunicação com a onda portadora possibilita a transmissão de mais bits de informação por símbolo. Em diagrama QPSK, por exemplo, apenas as fases da onda portadora se alteram. Em um esquema total de 4 pontos, cada ponto é transmitido como um símbolo que representa 2 bits de informação. Já em diagramas QAM16, amplitude e fase da onda portadora se alteram. Em um esquema total de 16 pontos, cada ponto é transmitido como símbolo que representa 4 bits de informação. E, finalmente, no diagrama QAM64, também amplitude e fase de onda portadora se alteram. Em um esquema total de 64 pontos, cada ponto é transmitido como símbolo, que representa 6 bits de informação por cada único ponto. Em esquemas de diagramas de constelação, a proximidade entre símbolos pode culminar em uma desordenação por conta do ruído no procedimento de transmissão. Para mitigação desse problema comum, o código Gray é utilizado. O código Gray consiste em uma codificação binária que vem a garantir que um erro de símbolo cause no máximo um erro de bit, aumentando assim a eficiência e segurança da comunicação. Essa codificação binária de Gray é gerada ou interpretada por meio de funções matemáticas computadas em softwares ou hardwares dedicados. E agora que já vimos a base teórica para a comunicação de dados, codificações de linha em estrutura de banda base e modulações em estrutura de banda passante, veremos o último processo que, em tese, viabiliza a transmissão digital, o processo de multiplexação. Tenenbaum cita em seu livro que, na prática, as economias de escala desempenham um papel importante no modo como usamos as redes. Considerando essa premissa, Tenenbaum define multiplexação como um processo que organiza como sinais codificados ou modulados são combinados e transmitidos juntamente em um mesmo meio físico. E esse processo de organização está dividido em 3 formas principais: multiplexação por divisão de frequência, multiplexação por divisão de tempo e multiplexação por divisão de código. E para a visualização desses processos, Tenenbaum utiliza a analogia de um saguão de aeroporto, onde em FDM o sistema de funcionamento do saguão ocorreria de modo a formar grupos bem separados de pessoas que conversariam ao mesmo tempo, alguns em uma frequência mais alta e outros em uma frequência mais baixa. Tenenbaum utiliza essa analogia de grupos bem separados para fazer referência propriamente às bandas de proteção que atuariam de modo a manter os canais bem separados a fim de não ocuparem a mesma porção do espectro da portadora, para que sejam então, somente dessa forma, combinados e transmitidos. Porém, é importante destacar que filtros reais não têm limites nítidos e ideais, e que é possível a ocorrência de uma certa sobreposição entre canais adjacentes. Já em TDM, o sistema de funcionamento do saguão ocorreria de modo a separar por turnos muitos pares de pessoas, onde um par de pessoas conversaria de cada vez. Essa separação por turnos, citada por Tenenbaum, faz propriamente referência aos tempos de proteção, que atuariam de modo a possibilitar que canais compartilhassem o mesmo meio em intervalos de tempo diferentes. E é essa característica que faz o esquema TDM ser o mais econômico em uso de espectro. Ou seja, TDM utiliza menos largura de banda porque utiliza uma mesma banda com revezamento de tempo, enquanto que em FDM utiliza-se o espectro de bandas de proteção, além de uma soma de todos os outros espectros de portadoras para possibilitar a transmissão de dados.
Finalmente, em CDM, o sistema de funcionamento do saguão ocorreria de modo onde todos os pares de pessoas conversariam ao mesmo tempo, mas cada par em um idioma diferente. Ou seja, com essa analogia, Tenenbaum faz referência aos usuários que compartilham o mesmo tempo e a mesma frequência de um meio, mas que são separados por códigos únicos no procedimento de transmissão de dados. O esquema de CDM é também mais tolerante a interferências porque utiliza dispersão espectral, ou seja, possibilita que o sinal de banda estreita seja espalhado por uma banda de frequência mais ampla. Em sua explicação relacionada ao processo de multiplexação, Tenenbaum faz referência também às evoluções de esquema FDM, TDM e CDM. A começar pela evolução de esquemas FDM, temos a multiplexação ortogonal por divisão de frequência. No esquema de FDM tradicional, por exemplo, como vimos, cada subportadora precisa de uma banda de proteção para evitar interferência com outras subportadoras. Já no esquema de multiplexação ortogonal por divisão de frequência, não há interferência mesmo que as frequências estejam muito próximas. Isso porque as subportadoras são matematicamente ortogonais, como podemos visualizar na notação de condição de ortogonalidade entre senoides complexas, onde temos a integral definida de um intervalo de 0 a t do produto de duas funções exponenciais complexas que representam as múltiplas frequências harmônicas Nm das frequências base F0. Como os harmônicos Nm são diferentes entre si, temos zero como resultado da integral, o que indica propriamente então a ortogonalidade entre senoides no intervalo considerado. E embora sejam utilizadas as frequências base F0 para expressar a condição de ortogonalidade entre senoides complexas, a ortogonalidade no tempo tem relação fundamental com o espaçamento entre subportadoras ΔF, essenciais para que se possa impedir a sobreposição de sinais. Para viabilizar a transmissão de várias senoides complexas ao mesmo tempo durante um intervalo de tempo t, sem interferir uma na outra, é necessário um espaçamento entre subportadoras ΔF, viabilizada pela divisão de 1 sobre t, que está implícita na notação de condição de ortogonalidade entre senoides complexas. Diferente de outros esquemas de multiplexação, a multiplexação ortogonal por divisão de frequência realiza a modulação de parte dos bits e não realiza a separação de frequências com utilização de filtros físicos, mas sim com utilização de filtros virtuais, com a transformada rápida de Fourier, que está relacionada à transformada de Fourier que analisamos brevemente no início desse vídeo. Outro esquema citado por Tenenbaum decorrente da evolução FDM é o esquema de multiplexação por divisão de comprimento de onda, que é bastante similar ao próprio FDM tradicional. A diferença em relação a FDM tradicional é que em WDM utilizam-se filtros ópticos e não filtros elétricos. Na multiplexação por divisão de comprimento de onda, utiliza-se um sistema óptico que utiliza uma rede de difração, que será completamente passiva e, portanto, altamente confiável, já que não requer uma alimentação elétrica, não possui partes móveis e possui uma alta durabilidade e precisão. Além das evoluções relacionadas ao esquema FDM, Tenenbaum também faz referência às evoluções relacionadas ao esquema de multiplexação por divisão de tempo, como os esquemas de multiplexação estatística por divisão de tempo e acesso múltiplo por divisão de tempo. O esquema de multiplexação por divisão de tempo e suas evoluções utilizam geralmente sistemas simples de modulação. Em TDM, cada usuário utiliza um slot de tempo de modo fixo e reservado em cada frame, sempre na mesma frequência, mesmo que não esteja realizando envio de dados, como ocorre, por exemplo, com alguém que possui a propriedade de uma linha telefônica. Já em STDM, cada usuário utiliza um slot de tempo de modo dinâmico e sincronizado em cada frame, sempre na mesma frequência, somente quando existem dados a serem transmitidos.
utilizando o espectro de frequência de uma maneira mais eficiente, sem usar tempo de proteção. Existe em STDM uma sincronização lógica entre transmissor e receptor para que os dados de cada bloco de canal sejam corretamente identificados e entregues ao destinatário certo. Porém, embora STDM seja mais eficiente que TDM, o esquema tem sido substituído em partes pela multiplexação lógica por pacotes, proporcionada pelo protocolo IP, que veremos mais adiante no meu material estudo dentro da camada de rede. Em relação às evoluções do esquema de multiplexação por divisão de tempo, Tenenbaum também faz referência ao esquema de acesso múltiplo por divisão de tempo. Em TDMA, o uso do slot de tempo dentro do quadro também é fixo como em multiplexação por divisão de tempo, mas é alocado para cada usuário de maneira fixa ou dinâmica, conforme handover ou handoff, ou seja, conforme o usuário vai se movimentando em determinada região, um novo slot de tempo lhe é atribuído pela estação base. Em TDMA, vários usuários compartilham o mesmo canal de rádio e cada usuário transmite em uma janela de tempo específica, em uma mesma frequência portadora. Os sinais utilizados em TDMA são modulados em banda passante e são então transmitidos no domínio de tempo para comunicação com o controlador central, com a estação rádio base, que então transmitirá também com TDMA dados ao dispositivo de destino. E finalmente, para concluir nossa apresentação, Tenenbaum também cita a CDMA como evolução da primitiva CDM. Em multiplexação por divisão de código, os usuários compartilham o mesmo tempo e a mesma frequência, mas são separados por códigos únicos. O esquema de CDMA é mais tolerante a interferências, isso porque utiliza dispersão espectral, como podemos conferir na notação de ortogonalidade de sequência de chips com base no código de Walsh, onde duas sequências de chips ST correspondem à média dos produtos multiplicado pela soma de todos os produtos ST, do primeiro ao último elemento, do índice I1 até o índice I de M-chips, onde temos zero como resultado das sequências ST, o que indica propriamente, então, a ortogonalidade entre ST no intervalo de comprimento M, ou seja, indica que entre ST no intervalo de comprimento M não há interferência mútua entre duas sequências, o que é essencial para a separação dos usuários em sistemas CDMA. E assim, realizada então a apresentação dos pilares que viabilizam o envio de informações digitais, os esquemas de codificação, modulação e multiplexação, encerramos o quarto vídeo da série relacionada à camada física pela visão de Tenenbaum no livro Rede de Computadores. Conto com vocês no próximo vídeo, no quinto vídeo da série relacionada à camada física, onde analisaremos a composição da rede pública de telefonia comutada. Um grande abraço a todos e até mais!